Muito boa tarde a você que está assistindo, ouvindo, aliás, ao vivo, aqui o programa Mundo em Uma Hora, da TV Internacionalismo e também da Causa Operária TV. Você que está acompanhando em outro momento, também seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje, excepcionalmente, não teremos a companhia dos nossos queridíssimos companheiros César Chanhot e Eduardo Vasco, mas teremos aqui na nossa bancada virtual, aqui do meu lado aqui, a companheira Adriana Machado. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, companheiros? Prazer estar aqui de volta. E também com a gente aqui, junto do nosso novo time aqui, que já está cada vez mais forte, a companheira Juliana, direto do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Juliana? Direto do Rio Grande do Sul, agora dei uma de César aqui. No caso é Júlia mesmo, Thiago. Estamos aqui bem. Faz parte, rapaz. Tá tarde já, né? Lembrando que esse podcast aqui é gravado. Tá um pouco tarde já, tá todo mundo cansado aí das atividades do dia. Teve plenário de organização do Bloco Vermelho hoje, então faz parte aí das mazelas da vida. Boa tarde aí pra todo mundo. Minhas desculpas, então, companheira Júlia aqui. Ainda bem que ela tem a cabeça no lugar, não é que nem eu, que esquece coisas tão elementares quanto o nome das companheiras, mas estamos aqui também muito empolgados, né, companheiros, porque finalmente vamos falar de Cuba novamente, o que é sempre uma coisa muito positiva. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que já está assistindo e acompanhando aqui o nosso programa, o nosso podcast, se inscreva no canal Internacionalismo, nos ajude a atingir a cota aqui de inscritos para abrirmos também um processo abrimos a possibilidade de termos membros assinantes do nosso canal. Se você não é membro assinante do canal Causa Operária TV, considere tornar-se assinante e auxiliar financeiramente também a nossa imprensa independente e revolucionária, que fica 24 horas no ar, com programas como esse que ajudam aqui a combater as mentiras, que nesse caso aqui a gente vai ver que são muitas mentiras, inclusive, propagadas pela imprensa burguesa, imprensa golpista, que só existe aqui para confundir e enganar a classe trabalhadora, muito diferente da nossa missão aqui, do nosso propósito, que é levar esclarecimento aqui, aonde a burguesia e a direita levam dúvidas, nós levamos aqui informações para dar um norte, um sentido revolucionário para a população e a classe trabalhadora em geral, o que demanda uma quantidade considerável de investimentos, e a nossa meta é nos equipararmos a eles, e para isso não teremos aqui nesse podcast, você nunca vai ver, fique tranquilo, nenhum tipo de apoio do imperialismo, nenhum tipo de apoio dos bancos, e porque nossa ligação é única e exclusivamente com a população e com a classe trabalhadora. Por isso, considere também auxiliar financeiramente esse canal e difundir também o nosso conteúdo, curtindo e compartilhando esse podcast e os demais programas da Causa Operária TV. E falando em mentiras, né, companheiros, estamos falando aqui de Cuba, o país aqui, com certeza, o país desse lado do hemisfério que é mais caluniado e difamado aqui, que voltou a ser alvo de uma campanha de intrigas aqui gigantesca no último período, após um protesto que aconteceu lá, que ninguém sabe de onde, ou que não seria tão esquisito também acontecer, porque no meio dessa conjuntura de crise enorme, assim, de características até terminais do capitalismo, as nações atrasadas têm enfrentado muitas dificuldades. E mesmo nos países onde um regime nacionalista e popular, ou mesmo no caso de um Estado operário como Cuba, se estabeleceu, as dificuldades são muito grandes, mas essas dificuldades foram esquecidas no caso de Cuba. Foi um enfoque muito grande aqui na tal da manifestação, e depois disso houve em resposta a isso, né, essa manifestação que ocorreu na capital de Cuba, em Havana, o presidente Díaz-Canel chamou a população cubana, que era solidária ao regime cubano,
um regime surgido da Revolução Cubana de 1959, a se posicionar também e não deixar se contrapor à manifestação contrária ao regime cubano que havia se insurgido. A imprensa tem destacado isso muito, que foi a maior onda de manifestações nos últimos 30 anos, o que mostra e também deram um amplo destaque aqui aos protestos de Cuba, dando mostras aqui de que, na verdade, foi uma orquestração aqui do próprio imperialismo. A gente nunca pode deixar também de considerar que, no caso de Cuba, é especialmente verdadeiro aquela máxima que diz longe de Deus e perto dos Estados Unidos, porque realmente a ilha de Cuba está a 140 quilômetros de distância de Miami. Para que os ouvintes tenham uma noção do que significa, aqui em Mato Grosso do Sul, eu sempre lembro o seguinte, essa distância é Campo Grande, Aquidauana, uma cidade que acho que a maioria das pessoas nunca nem ouviu falar, mas aqui em Mato Grosso do Sul o pessoal conhece, mas é uma distância muito curta. Eu fui ver no estado de São Paulo o que significa isso, seria uma linha reta entre Campinas a Santos. Num mar que a coisa mais... Você coloca um pedaço de madeira lá, bota uma galera em cima e pronto, você conseguiu, o imperialismo consegue colocar gente em Cuba. Não é nenhuma dificuldade logística, na verdade, mas o fato de essas manifestações se ocorrerem a cada 30 anos já dão uma pista também de que o regime ele tem um fortíssimo apoio popular, ao contrário do que diz a imprensa golpista, né? Mas o imperialismo fez questão de difundir isso e movimentou toda a sua máquina de propaganda para dar o destaque sobre esse protesto e difundir a ideia de que o regime está em decadência, o regime cubano está acabando. Muita cara de pau, né, Sade? Porque uma ilha pequena, com o povo sofrido, um embargo de 60 anos, e cresceu o embargo no meio da pandemia, né? Você vê, todo mundo já está com dificuldade para enfrentar a pandemia, os Estados Unidos aciam um embargo no meio da situação difícil e aí depois vem o Biden, tem o Biden na televisão falando que o comunismo é falido e que o socialismo não é muito melhor. É interessante, né? Porque a gente já vê vários indícios de que essas manifestações, elas realmente têm sim, aliás, elas têm sim essa conexão com o imperialismo, elas foram orquestradas pelo imperialismo, e mal começou as manifestações lá, já começaram a surgir indícios disso, né? Que como os companheiros disseram, sei lá quantas décadas aí, já não tem uma manifestação desse tipo, o negócio surgiu completamente do nada. A gente já sabe aí, tem algumas provas que tem, sim, financiamento. E a partir disso, a gente viu que o Dias-Canel também acabou tomando a decisão correta, né? Porque para você enfrentar justamente as manifestações falsas, você faz manifestações verdadeiras. Caso você pega, você vai e você faz um pronunciamento oficial. Você chama a população à rua, que foi o que efetivamente aconteceu. E a partir disso, quando... Mostra a diferença, né? Uma multidão muito grande saiu às ruas depois do chamado do governo, né? Para proteger o governo revolucionário, o governo operário. Se a gente tivesse visto isso no Brasil, né, na época do golpe da Dilma, desde o começo, se o governo tivesse chamado o povo para sair na rua, podia ter sido uma história diferente, né? Estamos aqui tentando tirar o Bolsonaro até hoje, porque não houve essa resistência, né? Isso aí é interessante mesmo, porque
acho que ele deu uma bela lição assim para a esquerda nesse sentido. Dias-Canel teve uma atitude muito correta por causa disso, né? Porque você pega assim, acho que a Júlia colocou uma questão aqui que é interessante, porque aí Cuba é uma ditadura porque chama o povo a se manifestar contra os manifestantes golpistas. Mas o Sebastião Pinheira, que atira no olho da população, o Ivan Duque, que faz o mesmo lá, que tem aquele ESMAD lá, que é um verdadeiro aparato de terror estatal, esses aí são centro-direita, são democráticos. O pessoal do Haiti também, né, que a gente estava falando semana passada, a polícia lá reprimindo demais a população. E o próprio do Sul, né, que a gente já viu em poucos dias já centenas de mortos, ninguém fala nada. Também o regime golpista também, um enfrentamento contra o golpe na África do Sul, você não tem essa mesma caracterização de que é uma ditadura, é um regime do mal, e é uma coisa também, os próprios Estados Unidos, né, são tidos aí como o paraíso, o céu democrático da burguesia, mas as repressões, manifestações, elas são muito mais violentas, a polícia mata a população lá, mata negros aí como que mata mosca. Agora, quando ontem em Los Angeles, que tem vídeo da polícia tirando bala de borracha meio metro da menina que estava manifestando. Um absurdo de opressão. Exato, e a gente vê que o mundo inteiro, é como se o mundo inteiro fosse uma... Desculpa. Pode continuar, sabe? Não, só falar que esse ponto da demagogia, e a hipocrisia também da imprensa, ela é nojenta, porque é como se o mundo inteiro, o continente americano inteiro, vivesse aqui a normalidade de um Estado democrático, mas em Cuba, onde você não tem uma burocracia convocada para reprimir a população, onde você tem a própria população indo na rua enfrentar os golpistas, ali você não está sendo democrático, você tem que deixar os golpistas, na verdade, destruírem seu país, porque aí você é democrático. É uma coisa que mostra bem o mais engraçado é... Pode acabar. Não, só mostra como eles são hipócritas, né? Como é um pessoal que você não tem que dar ouvido para eles, ouvidos assim, a gente não tem que dar crédito nenhum, né? Mas, desculpa, Adri. Não, o que eu ia falar é que, apesar do embargo e de tudo que está acontecendo, eles ainda não conseguem acabar com a imagem de Cuba e do governo revolucionário, da história da revolução em Cuba, e precisam de mentir, né? A gente vê canais como a CNN, a CNN, e usa fotos que são, na verdade, manifestações de apoio do governo, eles colocam como se fosse manifestação contra, é mentira mesmo, né? Vai além do simplesmente tentar fazer uma agitação, mas eles mentem mesmo. E hoje em dia, aqui nos Estados Unidos, tudo que eu vejo falar e de imprensa é uma propaganda imensa contra Cuba, falando que é ditadura, fazendo campanha para as pessoas que foram presas, fazendo entrevista, quem são os líderes das manifestações de Cuba, querendo criar uma narrativa que não existe, né? Todo mundo sabe, a gente experimentou na pele o que é imperialismo vir e dar um golpe, né? É muito claro que esses protestos que começaram em Cuba, por mais que possam ter um pouco de apoio da população, porque, afinal de contas, com o embargo, com a pandemia, há um sofrimento muito grande, né? Uma pobreza muito grande, uma dificuldade em todo mundo. Então, como a gente falou aí,
Está tendo manifestação na África do Sul, na Colômbia, no Haiti, e claro, vai ter em Cuba também. E parte dessas manifestações são por causa dessa desestabilização, mas muitas das pessoas ali são propriamente pagas pelo imperialismo, como a gente vê em todos os outros países, como a gente viu no Brasil, né? Existe uma campanha de propaganda, uma campanha de pagar pessoas para tentar causar essa desestabilidade. E foi muito bom ver o povo reagindo agora. Demorou, a gente teve um dia aí sem saber o que ia acontecer, mas a resposta rápida do governo de chamar todo mundo às ruas deu um alívio. Não aparece, né? Na mídia aqui, na imprensa golpista, não aparece. Imagina, eles não querem que a gente... Imagina, isso que você está colocando agora. Vai que o PT volta para o governo e resolve ter uma ideia desse tipo. Não pode de jeito nenhum, né? Agora, esse negócio... Não, só colocar uma coisa, isso que ela falou de ter os gusanos pagos, né? Os mercenários. Mais uma perda aqui que a gente não tem um companheiro Vasco aqui hoje, porque a gente viu ele muito animado, né? Naquela manifestação do consulado cubano, e ele viu isso de perto ali, né? Ele deu detalhes, inclusive, muito interessantes. Mas pode falar, Júlia, desculpa. Não sei se esse vídeo aí tá na Céu TV, se tá no canal Internacionalista também, mas os companheiros que quiserem podem dar uma procuradinha que o companheiro Vasco gravou parte da manifestação. Vocês podem dar uma olhada depois. Mas voltando... São Paulo, em frente à Embaixada de Cuba, né? Exatamente. É interessante, voltando um pouquinho na questão anterior, na África do Sul, se eu não me engano, foi na sexta ou no sábado que o número de mortos nas manifestações subiu aproximadamente em 100 pessoas. Tipo assim, de uma hora para outra, porque lá a situação tá bem ruim. E mesmo assim, interessante a gente ver que foi no fim de semana passado, se eu não me engano, que começou essas manifestações em Cuba, né? Ou um pouco antes. E a gente meio que acordou com a notícia e tava todo mundo falando... Só uma coisa, foi no dia 11. Nossa, 11, isso. Então foi um pouquinho mais de uma semana. Que a gente acordou e começou, tava todo mundo falando, não, as manifestações, e vai cair o regime, vai tudo, e Cuba vai explodir. E quando a gente foi olhar, já apareceu a notícia, né, de que os gusanos iam na frente da Embaixada de Cuba, em São Paulo. Já começou toda uma movimentação que surgiu meio do nada, assim. E nós não sabia direito o que estava acontecendo, e quando começou a olhar, viu que não era bem isso, que a mídia, tanto no caso a imperialista e a do Brasil, que vai atrás da imperialista, né, começaram a fazer essa propaganda com calúnias, que a Adriana disse, tiveram imagens de manifestações de outros países que eles usaram, tiveram imagens das manifestações pró-governo, então, tipo, tem alguém lá segurando aquela faixa do movimento 26 de julho, e a pessoa fala que aquela manifestação contra o governo. Você fica, tipo, como assim é contra? Os próprios agências de notícias estatais do governo de Cuba chegaram a desmentir algumas dessas coisas, que a gente tem alguns desses vídeos na sua TV também, os companheiros que quiserem podem lá dar uma olhada. Mas é interessante a gente ver que, apesar de que o mundo inteiro, aliás, né, tá pegando fogo, a questão da Palestina lá não parou ainda, Israel ainda tá atacando, a questão da África do Sul também, Colômbia, as manifestações não pararam, tá tendo processo eleitoral no Chile, enfim. Tá tendo um monte de coisa acontecendo, mas se o imperialismo quer impulsionar alguma coisinha ali, ele vai e aquilo vira notícia internacional em 2 minutos. Aqui tem as notícias, assim, será que os Estados Unidos podem restaurar a internet em Cuba? Estão querendo entrar de todo jeito ali. É engraçado que vem numa época... a gente estava falando, né, que o PCO sempre falou que o Trump é o mal menor, que o Biden não é o mal menor, que o Trump, pelo menos, ele não tinha esse envolvimento com a CIA, né? E foi só o Biden entrar e a gente começou a ver a
Kamala Harris foi ali na Guatemala, no México, falou ameaçou as pessoas que estavam querendo entrar no país, falou assim, não venha, fechou as portas para qualquer tipo de imigrante que queira entrar no país depois que eles destruíram os outros países lá da América Central. E Mas, logo Adri, depois a gente... não, é porque agora deu um bug aqui, porque você está colocando isso, eu achava que ela era representante dos pobres explorados e oprimidos. Então é diferente a coisa. Aquele vídeo demais, né? Colocaram um cubano na parte de imigração, departamento de imigração, o chefão lá é um filho de cubano, colocaram ele para falar, não venham. A demagogia é muito horrível. Aquele vídeo é demais, né? Da Kamala Harris lá falando, não venho, não venho. Vem não, cara, você vai se ferrar. Vem não. E é Cuba que está desmoronado, não são os Estados Unidos, né? E é isso, eles estão... uma briga muito grande aqui, né, interna da burguesia americana, né? Eles têm que pagar esse maldito pacote econômico. Eles estão tentando dar dinheiro para a população não se rebelar, não se agitar, mas ao mesmo tempo eles não querem, então fica na demagogia. Então ela foi lá na América Central, porque está tendo muita discussão sobre a imigração e logo depois a gente acorda com esses protestos organizados mundialmente, né? Você vê lá em Miami, protestos fecharam a estrada, era 20 pessoas, mas aparece na mídia, fizeram um barulho mas eu acho que estão fracassando em tudo. Eu acho que esse ataque a Cuba está sendo fracassado. Eu acho que é muito importante essa resistência conjunta que está tendo. Por exemplo, aqui em Nova York, está todo mundo se juntando. A manifestação de apoio a Cuba foi enorme, tinha gente que já está na rua, da Palestina, da Colômbia, estão se juntando para apoiar. Está vendo que é um inimigo comum, né? O imperialismo está assolando todo mundo. A questão da pandemia está piorando, intensificando, né? Então está tendo muita movimentação, as pessoas estão saindo na rua. Mas eu acho mais interessante dessa história de Cuba e da resposta dos países que têm uma orientação mais socialista, de governo operário, a diferença da resposta da pandemia, né? O número de mortes é muito menor. Cuba, eu acho que tem um pouco mais de 1.000 mortos, uma população de 11 milhões. Aqui em Nova York, a gente teve 30 mil mortos só na cidade. Acho que tem 8 milhões. Então, as pessoas começam a se questionar, né? Como assim? Existe a possibilidade? Porque a impressão que eles dão na imprensa golpista é que não tem jeito, a pandemia é assim mesmo, o vírus veio e vai matar todo mundo e todo mundo tem que esperar morrer para depois continuar a abrir o comércio como se nada tivesse existido. E o povo está questionando, como assim? Não precisava ter morrido tanto de gente? Cuba é um exemplo enorme, né, da resistência de uma outra opção de governo, então a questão da vacina, o Biden continua, parou de falar, né? A gente não escuta mais falar a questão da patente por agora das vacinas.
Mas Cuba está lá com a vacina feita em casa, funcionando, exportando para outros países. Então, acho que essa imagem que eles estão tentando destruir, eu acho que estão fracassando, porque não tem jeito de esconder. O movimento da população, né, é muito forte. A revolução é muito forte, está vindo e vai chegar atropelando. Isso é uma coisa importante também, porque a gente tem que sempre que lembrar, Cuba já vive dificuldades enormes pelo cerco econômico criminoso, né, do bloqueio econômico. Aqui é só título de informação também. As estimativas são de que esse bloqueio já custou mais de 138 bilhões de dólares para a economia cubana, e o PIB cubano em 2018, aqui tomando como verdadeiro as informações do Banco Mundial, que a gente não sabe se é isso mesmo, né? Mas assumindo essa informação aqui como verdadeira, então o PIB da ilha naquele ano foi de 100 bilhões. O valor em si ele é menos do que alguns dos centros mais ricos do Brasil. Cuba é um país finalmente muito pobre, né? Mas você vê o impacto desse embargo econômico quando você vê que supera inclusive a produção anual de riquezas do país. E esse embargo ele só tem um único objetivo: esmagar a população. Isso é uma medida genocida, isso é importante ter claro, e tem como um objetivo afundar a população em dificuldades econômicas, sufocar, não apenas destruir a economia, mas as condições de vida da população mesmo. E o que já era criminoso ficou ainda mais nazista durante o período da pandemia, porque a gente viu até máscaras, equipamentos médicos, ventiladores mecânicos, né? Respiradores mecânicos, enfim, aqueles insumos médicos hospitalares destinados a auxiliar o regime cubano a enfrentar a pandemia, que foram embargados mesmo. O imperialismo fechou a ilha de Cuba e não deixou absolutamente nada passar. É interessante que o companheiro Vasco ele também entrevistou o cônsul de Cuba. Tá? A entrevista foi num Conexão América Latina, se eu não me engano. A entrevista está no canal Internacionalismo, se os companheiros quiserem assistir. E, se eu não me engano, é nessa entrevista que ele fala de um caso específico que o Cuba comprou respirador, né, os ventiladores no caso, e de uma empresa suíça, se eu não me engano. E aí, no final das contas, eles receberam um bilhetinho falando que tipo, eles não podiam receber os respiradores por causa do embargo. Então, foi extremamente negado para eles. Não tinha nada mais, não estava passando nada junto com os respiradores. E os caras, como você disse, é uma política nazista, de genocídio mesmo. Só para fazer esse parênteses aí. Pode continuar. Destacar isso, né? Porque aí quando você vê um regime fazendo uma aberração dessa, uma coisa absurda, desumana, né? Você não tem esses questionamentos, né? Você não aparece essa pencha de o imperialismo, os Estados Unidos são governados por nazistas, a Europa é governada por nazistas. Aí não aparece isso ali. Quer dizer, acho que a democracia no final ela parece uma coisa meio assim, né? Quanto mais nazista você for, mais democrático você é. E quanto mais popular você for, quanto menos nazista, aí você é ruim. Aí você é o ditador, você enfim, você é o cara que não deve ser, que é um perigoso, né? Inclusive, a gente se deparou aí com a esquerda brasileira tendo a pachorra de apoiar essas manifestações ainda. Você fica pensando assim, nossa, velho, o pessoal apoiou o PSDB, agora tá apoiando as manifestações, que mais que esses caras vão fazer, né? Adriano. Como é que é? Quem que apoiou foi o Ciro Gomes, né? Apareceu até reportagem em inglês aqui falando candidato à presidência, Ciro Gomes. E o Ciro ainda tá na direita, né? A gente teve, por exemplo, aí o exemplo do PSTU, que os caras eles
né, abertamente defenderam essa questão do golpe. Se fosse olhar lá no Twitter, tal, da Vera, ou do PSTU em si, os caras estavam realmente apoiando, quase chamando o governo do Dias-Canel de nazista. Que teve também uma parte da esquerda, aquela Left Voice, que até tem uma parte no Brasil e na Argentina, eles também deram umas escorregadas na hora de falar sobre o assunto, e teve campanha para quem está preso lá, tentando colocar uma confusão, né, que na verdade não existe a confusão. É muito claro que a gente tem que ficar do lado do governo de Cuba contra o imperialismo, e acho que fica claro para o divisor de esquerda e direita, né? Acho que fica bem claro. Quem fala contra Cuba a favor do imperialismo não pode falar que é de esquerda. Teve uma declaração isso que antes de falar do Ciro Gomes, teve uma da mulher negra nordestina, que é a Vera do PSTU, que ela colocou assim no Twitter, estou pegando aqui porque foi sensacional isso. A fome em Cuba ou em qualquer lugar do mundo é a mesma daqui. A fome dói. Solidariedade ao povo cubano, incluindo liberdade de organização e de luta. Isso é o oposto à defesa da ditadura sobre o povo cubano ou em qualquer parte do mundo. Tipo assim, eles já adotaram, eles já capitularam completamente com a propaganda imperialista, né? Você vê que é um pessoal que não tem muita noção, né? E ignora, A gente fica na por exemplo, dúvida, que a né? Se fome é em Cuba, falta de noção, ela, se tudo bem, é... aqui no Brasil, eu acredito até que tem um pouco de falta de noção, porque é uma coisa muito burra, né? A fome em Cuba e aqui no Brasil também, nos dois casos, é um reflexo direto do imperialismo, não tem outro. Imagina, Cuba, se o imperialismo não faz todo esse tipo de manobra para deixar o povo cubano morrer de fome e de enfim, com toda dificuldade de falta de medicamentos até, eles estão um pouco se lixando se o povo vai morrer sem acesso a remédios, a equipamentos médicos. Então é claro que não existe sim um sistema de opressão dedicado aqui, que atua em escala global e que está dedicado a destruir Cuba, pouco se importando aqui com a população cubana que vai morrer pelo caminho. Isso já ficou claro, inclusive, pela ditadura que eles apoiavam antes, do Fulgêncio Batista, que essa sim era uma ditadura muito desgraçada. E aí a pessoa vai e me sai com uma fórmula maluca dessa. É aquela Você coisa, vê né? que... É fato, né, que Cuba é um país pobre, né? A gente não existe aquela coisa, ninguém aqui é stalinista, né? Não existe socialismo em um só país. Tipo, é fato que o pessoal assim tem muitas dificuldades antes que qualquer direitista venha tentar atacar, né? Dizem assim, mas o povo passa fome, não sei o que, não sei o que lá. Sim, é fato, é justamente por causa do bloqueio. Uma coisa, se eu não me engano, a companheira, nossa correspondente internacional de Cuba, Márcia Chueri, ela chegou a relatar em um dos vlogs que também está disponível no canal Internacionalismo, para quem quiser dar uma olhada, é que... Como é que é? Eu esqueci o que eu ia falar agora. Ela falou do bloqueio, né? O negócio do bloqueio Sim, lembrei. Desculpa, Adriana. Pra você dar uma olhada, pra você descobrir se a manifestação é a favor ou contra o governo, se é a favor ou contra o imperialismo, aliás, basta você ver se eles estão defendendo ou se eles estão rechaçando o bloqueio. Nesse caso, esse pessoal que estava protestando estava defendendo o bloqueio contra Cuba, os próprios cubanos defendendo o bloqueio. Então aí a gente já vê que é totalmente uma manobra do imperialismo. O bloqueio começou há 60 anos, mas o Trump ele veio com essa
esse discurso igual do Bolsonaro contra o comunismo, né? Que agora a gente está vendo com o Trump, com o Biden também, mas o Obama tinha aberto um pouco o turismo, tinha falado que os americanos podiam ir para Cuba para fazer turismo, então estava tendo uma sensação que estava tendo um pouco de abertura, que ia relaxar um pouco o embargo. E aí o Trump veio com tudo e ele passou 200 medidas que proibiram turismo, proibiram de mandar dinheiro, enviar dinheiro para Cuba, que dificulta muito lá, e limitou os voos, e aí depois, quando ele perdeu, ele ainda fez mais, antes de sair, na última semana. A impressão seria de que o Biden, mal menor, iria voltar atrás e continuar com a abertura, mas não. O Biden agora está como o Trump, falando mal de comunismo na televisão. Então, o que a gente vê é o imperialismo como um todo, né? Independente de quem está na presidência, está apertando o embargo, e quem sofre é a população. Vamos falar da reação do Lula? A reação do Lula também. Eu só queria acrescentar que esse é o tipo de leitura que você vê que até chega a ser uma coisa boa, que o trotskismo aqui isentão aqui do PSTU ignora completamente, né? Esquece que em todas as lutas você sempre vai ter que ver primeiro a relação do regime com o imperialismo, né? O imperialismo é a luta fundamental que a gente tem que travar, mas isso também tem a ver com o Lula, porque o Lula foi muito criticado aqui, felizmente, né, pela imprensa burguesa, porque ele destacou isso, falou, tá tendo passeata, em todo lugar tem passeata, nos Estados Unidos tem passeata, aqui teve passeata. Agora, o que acontece em Cuba é que, ele colocou aqui, abrindo aspas para um tweet do presidente Lula, Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano, ele falou. O que é uma coisa que, assim, tá na cara, né? Tá para todo mundo acompanhou isso, viu o tamanho do nazismo do regime americano contra Cuba, quando no meio da pandemia resolveu aumentar ainda mais os embargos, né? Endurecendo ainda mais a relação com o regime cubano, a ponto de bloquear, inclusive, instrumentos auxílio médico e hospitalar a Cuba. Cuba que... Um parênteses antes de você continuar. Eu perdi aqui, desculpa. Perdão, pode continuar, depois eu falo. Perdi aqui. É só lembrar que Cuba, assim, o regime ele pode ter... Ele não é um regime socialista, não é um estado operário de um país muito pobre, não tem condições de ter um regime socialista lá, em nenhum país do mundo sozinho pode atingir o socialismo. Piorou ainda uma ilha com poucos recursos naturais, mas ainda assim o que a gente tem sempre que ver são as possibilidades que a Revolução Operária traz, porque mesmo com tantas dificuldades, Cuba conseguiu ter um controle muito superior à pandemia, inclusive que os países desenvolvidos, a ponto de mandar equipes médicas para a Itália, para a Holanda. Você vê que existe um desenvolvimento ali, ainda que limitado por todas essas questões, que é muito expressivo, né? E a gente tem o contraponto aqui do Brasil, que foi esse genocídio, essa catástrofe humanitária que foi aqui, né? Que, segundo as estatísticas oficiais, nós ultrapassamos aqui a marca de 530 mil mortos, né?
admitindo-se como verdadeiro essas estatísticas que são sabidamente mentirosas. No México, uma revisão aumentou em 60% o número de mortos. Aqui no Brasil também, se a gente for considerar o que morreu de gente a mais do que o normal por doenças respiratórias, a pandemia ela causou uma verdadeira devastação aqui, uma limpeza de classe aqui, porque finalmente a esmagadora maioria, quase a totalidade desses mortos são todos pobres, né? Falando aqui em questão de entidades internacionais e toda aquela coisa, solidariedade a Cuba e tudo mais, a ONU, né, Organização das Nações Unidas, já condenou o embargo dos Estados Unidos a Cuba 29 vezes. Aí eu pergunto uma coisa pra vocês, né? Um negócio que uma organização internacional, supostamente super, hiper, mega respeitada, que todo mundo tem que seguir, aquela coisa toda, que já ferrou com a vida de muitos países, de muita população de países pobres e assim vai indo, votou 29 vezes o negócio e não aconteceu absolutamente nada. Aí se a pessoa fica votando, é tipo aquelas votações de projeto de lei que não vai pra lugar nenhum, sabe? Você vota lá, assim, putz, perdemos, vamos fazer um igual aqui, que é pra ver se dá certo dessa vez. E não dá em nada, só pra mostrar que, tipo, esse negócio é uma patifaria. Se o imperialismo não quer, não vai acontecer, ponto final. Eu gostei da parte que o Lula fala que não tem nenhum soldado em Cuba com o joelho em cima do negro. Me deu uma alfinetada muito boa no imperialismo. A gente que está aqui nos Estados Unidos com o movimento do Vidas Negras Importam, tentando lutar contra a polícia fascista que mata todo dia aqui no país e como aí no Brasil também, né? Aí então, você sabe que... Só colocar aí, você sabe que a imprensa imperialista já ficou muito feliz quando o Lula lembrou isso, né? Folha, o país, os caras cacetearam aqui o Lula. Eles ficaram mordidos aqui com o homem ter lembrado isso. O país chegou a colocar uma nota aqui, uma matéria falando que criticar Cuba ainda é tabu entre a esquerda. Pois é. Enquanto isso, o Ciro Gomes aparece em inglês protegendo a posição imperialista. O que você ia falar, Sati? Não, só lembrar que é um ótimo sinal, né? Sinal de que o Lula não está misturado aqui com os nazistas, né? É uma coisa que a gente tem que destacar. Diferente do Ciro Gomes, que também nessa mesma matéria do País é meio que enaltecido aqui. A matéria ela fala assim que a Marina do Rede e o Ciro Gomes do PDT, candidatos do centro, assim que eles são apresentados, né, já foram mais duros com o regime cubano. E aí fala toda aquela a loucura que o Ciro estava falando, que ele adota uma forma meio parecida com a da Vera Magalhães, né? Ele fala tem que respeitar a soberania de Cuba, mas não pode seguir o figurino do PT. Nem, né? Fora todos. Fora todos. Nós já cansamos de fora todos. Estamos formando o nosso bloco vermelho e vamos com Cuba. Quantas vezes tiver que ir lá na frente da embaixada, a gente vai. Agora, a Ju colocou uma coisa aqui. Essa demagogia da ONU também é outra coisa que você vê que a ONU, ela na melhor das hipóteses, quando muito assim, ela é uma coisa assim que é para dar uma fachada de democrática para os absurdos que o imperialismo faz, né? Porque o que explica isso? 29 vezes, isso aí me lembrou a CPI aqui da Covid, que o pessoal, quando pega esses do alto escalão do governo do Bolsonaro, fica falando, ó, se você mentir é perjúrio, hein? Ah, você mentiu, então vamos ver se você mentiu aqui mesmo. Ah, mentiu não sei quantas vezes, espera aí, vamos ter que investigar isso, vamos chamar uma agência, porque se mentir, se for perjúrio, é crime. E aí fica essa votação da ONU
É muito ridículo, mas o pior de tudo foi a vez que o Brasil votou junto com Israel e Estados Unidos contra Cuba. A gente ainda tem essa com o Bolsonaro. Dando Acrescentar na respaldo história aqui. de tragédias. Gente, aqui sai notícia, fica saindo notícia o governo está perseguindo os manifestantes, está levando uma manifestante para ir conversar na polícia. Oh, que perigo! Enquanto isso, lá o Estado de Israel, patrocinado pelo imperialismo, está arrasando com os palestinos, né? E ninguém fala nada. É muita hipocrisia. Eu acho que isso é uma coisa que mostra bem que a gente está, na verdade, quando a gente está falando de Cuba, a gente nunca pode. É isso que o Lula colocou, eu acho que é uma leitura que é importante, porque a gente nunca pode deixar de lembrar do fato mais importante aqui, que Cuba pode ter lá seus problemas, e imagino que tenham mesmo muitos problemas. A conjuntura econômica ela é muito problemática em si. Agora, quando você está falando de tudo que esse país, que esse povo sofre, a gente tem sempre que lembrar que, na verdade, aqui é um autêntico Davi contra Golias moderno, né? Você tem um dos países mais pobres do mundo, do lado ali a 140 quilômetros da maior potência militar do planeta, né? Do centro nervoso do imperialismo, onde com capacidade aqui para arrasar países e continentes inteiros. Você vê a onda de golpes de Estado que o imperialismo americano impulsionou aqui ao longo das últimas 2 décadas, principalmente a partir dos anos 2000 depois de 2008, lá do golpe contra 2009, aliás, no golpe contra Manuel Zelaya. E a gente está falando, então, fundamentalmente da luta entre os povos oprimidos e o imperialismo, que é disso que se trata, e que a esquerda, de maneira muito acrítica, às vezes, se esquece, né? E outros setores acabam, como o PSTU, acabam fazendo, inclusive, prestando apoio aqui ao imperialismo, quando se trata de quando deveria estar defendendo a vitória da Revolução, né, cubana, como um aspecto positivo da própria evolução da luta de classes aqui no Brasil, porque finalmente, se os Estados Unidos se fortalecem no confronto contra Cuba, a gente perde muito aqui. Os africanos perdem, a população da Indonésia, a população do Haiti, a China, todo mundo perde. Agora, uma derrota do imperialismo lá em Cuba e a vitória de uma revolução operária ali debaixo do nariz, quase literalmente debaixo do nariz dos Estados Unidos, é um tapa na cara muito grande que o povo cubano deu pro imperialismo, né? E isso já fortalece a posição dos trabalhadores aqui no Brasil, em toda a América Latina, na África, na Ásia, o que coloca como uma obrigação moral de todo revolucionário, sempre que vê uma situação de conflito entre o regime cubano e o imperialismo, de imediato tomar o lado do imperialismo. Não, do imperialismo é o que o PSTU faz, de imediato tomar o lado do regime cubano. Como é o caso aqui, como é o caso dessas manifestações que ocorreram no dia 11 de julho, né? E que geraram, foi bem lembrado aqui, a onda de manifestações ao redor do mundo, mas que aqui no Brasil também levaram uma contra-manifestação que foi muito mais expressiva e acuou lá os cusanos lá, muitos deles bolsonaristas e certamente todos eles mercenários aqui do regime golpista também. É isso aí. Eu acho que nós podemos encerrar por aqui, então, reforçando só, companheiros,
reforçando que, para você que está ouvindo aqui, é muito importante o seu apoio à nossa imprensa, por isso não deixe de curtir e compartilhar esse programa, transmitindo aqui para os seus amigos e para os seus contatos aqui da esquerda, mostrar aqui para todos os companheiros que você tem que possam ser simpáticos a esse conteúdo, e os que não possam ser simpáticos também, aqueles que tenham verdadeira ojeriza de ver uma revolução socialista. A Revolução Cubana, ela tá aí. Inscritos, né? A gente já tá com 400 inscritos no canal Internacionalismo, rumo aos mil aí, quando a gente puder fazer lives, né? E na Seu TV a gente tá com quase 100 mil aí. Subiu bastante hoje e a gente tá aí também, rumo aos 100 mil inscritos. Para quem está na dúvida ainda sobre será Cuba uma ditadura ou a democracia burguesa é uma ditadura, a gente está tendo as aulas da Universidade de Férias, né, da Universidade Marxista, sobre democracia, revolução e socialismo. Ainda dá tempo de fazer a inscrição. Isso é uma ótima lembrança mesmo, isso que a Adri está falando, porque é preciso superar todas essas fantasias aqui que a burguesia procura colocar, né? A democracia é meio que o reino de Deus aqui da sociedade burguesa, né? Como havia no período da Idade Média, mas a gente tem os interesses da classe trabalhadora que tem que prevalecer, e eles só se prevalecem através de ações como a Revolução Cubana, que devem ser levados aqui para todo o globo terrestre, para que essa desgraça que é o capitalismo seja superada e a gente consiga esse novo patamar de desenvolvimento. E para isso que nós reforçamos aqui, companheiros, a importância do apoio fundamental de todos que já estão ouvindo agora ou que vão ouvir mais para frente, o tipo de conteúdo que nós produzimos aqui, que tem a finalidade justamente de levar luzes aqui a esse tema que é tão alvo de tantas polêmicas. Isso aqui que é o verdadeiro tabu, né? E diferente do que disse o El País, jornal do imperialismo espanhol, ter a compreensão de que, na verdade, você tem uma luta encarniçada aqui, onde um povo cubano foi muito heróico e deixou lições aqui que certamente serão aproveitadas pelos revolucionários brasileiros. Curtam então, companheiros, compartilhem e, mais uma vez, considerem tornar-se membro do canal para fortalecer a imprensa operária independente e revolucionária. E, reforçando aqui o que disse a companheira Adriana, o curso da Universidade de Férias está apenas começando, super dá tempo aqui de se inscrever. O valor é simbólico e o conteúdo que você vai ter é sem igual na esquerda brasileira, quiçá na esquerda mundial, né, companheiros? Porque formação política como as que o pessoal promove, eu realmente desconheço. Mas é isso, um forte abraço a todos. E nós voltamos, o Mundo em uma Hora volta semana que vem, sempre às segundas-feiras, a partir das 3 da tarde do horário de Brasília.